Muito bem, hoje não está chovendo. Parabéns para quem teve coragem de vir ontem. Naturalmente, a cada dia da semana catequética, o número de pessoas vai diminuindo, né? Sempre assim, no primeiro dia tem 100, no segundo 80, no terceiro 60. Vamos ver amanhã, se a gente passa de 10. Mas ainda assim tem bastante gente, né? Então, hoje, nós, assim como ontem, vamos tratar de 2 temas, né? Porque lá na divulgação nós tínhamos 8 temas. Então, ontem nós falamos sobre o sábado, sobre a guarda do sábado, né? E falamos também sobre o que mesmo? O rosário, né? Então, hoje nós falaremos também sobre 2 temas. O primeiro deles é a respeito do celibato eclesiástico. O celibato dos padres, né? Porque os padres não se casam. É um tema que frequentemente aparece. E muita gente, sobretudo quem não é padre, fica tentando fazer os padres se casarem, né? Mas existem 2 posturas em relação a isso. Algumas pessoas defendem que o celibato seja opcional, né? E não deixa de ser opcional, porque ninguém é obrigado a ser padre. Mas também, alguns protestantes dizem que o celibato é antibíblico, que o celibato é antinatural e que, em hipótese alguma, alguém deveria ser celibatário. Então, eles não são apenas contra o celibato dos padres, mas também contra o celibato de maneira geral. Contra o celibato das freiras, dos frades, né, dos monges, enfim. E, segundo eles, então, o celibato seria uma prática antibíblica. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Geralmente, eles começam argumentando, citando esse versículo do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Então eles dizem, bom, se Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e depois ele manda que o homem e a mulher se unam, cresçam e se multipliquem, então o celibato seria alguma coisa antibíblica, antinatural, uma abominação, até mesmo um pecado, que uma pessoa seja celibatária, né? Existem alguns protestantes que chegam a afirmar isso com base nesse texto. E a igreja entende aqui, né, a complementariedade entre homem e mulher, que homem e mulher se complementam, mas, de fato, se nós formos ver bem, no Antigo Testamento, o celibato não aparece. E existem motivos para isso. O celibato, ele se consolida, ele aparece mais no Novo Testamento. Então, vamos passar para outros argumentos. Mateus 8. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre, tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Então, o argumento aqui é que São Pedro, que nós católicos cremos ser o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos, ele tinha uma sogra, azar o dele. Ele tinha uma sogra, e se ele tinha uma sogra, ele era casado, e se ele era casado, então os padres deveriam se casar também. Afinal de contas, o príncipe dos apóstolos era casado. Já começando a dar uma resposta para esse versículo específico, algo que deve ser observado é que em momento nenhum é mencionada a esposa
de Pedro, né? Embora os evangelistas façam referência à sogra de Pedro, não apenas São Mateus, São Marcos, São Lucas também se referem a essa cura da sogra de Pedro. Em momento nenhum é mencionada a esposa, a mulher de Pedro. E aí a tradição mesma da igreja se divide. Os padres da igreja não têm uma opinião única a respeito disso. Há uma tradição que diz que a esposa de Pedro o acompanhou e que até ela teria sido martirizada junto com ele, em Roma. Que ela o teria sempre acompanhado e que teria morrido mártir quando São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Em Roma ela também teria morrido. Ela também era uma discípula de Cristo. A série The Chosen até inventou um nome para a mulher de Pedro, né? Éden. Isso não tem fundamento nenhum. É uma invenção, claro. É uma série e eles inventam bastante coisa. O que é de certo modo problemático. A série é boa, né? Mas o problema é que muitas pessoas não leem os evangelhos e daí elas não sabem separar o que é fictício, o que é ficção, do que é realidade, do que é histórico, né? Embora a própria série coloca lá já no primeiro capítulo que muitos fatos existe uma licença poética, né? E os criadores criam certas situações que não são historicamente comprováveis ou que são mesmo fictícias. Inclusive tem lá uma história de que ela teria ficado grávida e perdeu a criança e tudo mais. Isso tudo é uma invenção, não há nada nem nos evangelhos e nem na tradição que justifique essa narrativa. É só para tornar mais realista, né, a história. Mas, enfim. Agora, existe uma outra tradição que diz que São Pedro era viúvo. E por isso os evangelhos mencionam apenas a sogra de Pedro e não a sua esposa em momento nenhum. Então ele teria sido casado, sim, mas quando ele é chamado por Jesus, ele já era viúvo. Inclusive, São Pedro é o padroeiro dos viúvos, é o patrono dos viúvos, né? Por conta dessa tradição. Nós não sabemos com certeza, mas é uma hipótese que ele fosse viúvo. Contudo, se ele fosse casado, não haveria problema nenhum. Uma coisa que é importante, antes de nós prosseguirmos a respeito disso, o celibato obrigatório para os padres, para os bispos, não é um dogma de fé. É uma disciplina eclesiástica. Então, na Igreja Católica do Oriente, existem padres casados. Na Igreja grega, né? Não nas igrejas ortodoxas também. É importante fazer essa distinção. Igreja ortodoxa é uma coisa. Igreja Católica Oriental é outra coisa. Existem igrejas católicas no Oriente que têm os seus ritos próprios e as suas tradições próprias e que estão em comunhão com o Papa, que estão em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas ortodoxas, essas não estão em comunhão com Roma. Seria bom subir um pouquinho o volume do microfone, porque esse barulho que está fazendo às vezes é porque eu estou falando muito perto do microfone. Então, se der para subir um pouquinho, pode ser? Enfim, no Oriente existem padres casados. E essa é uma disciplina eclesiástica. Eventualmente ela poderia ser alterada, mas a Igreja Latina, a partir do século XII, tornou o celibato obrigatório. Alguns, maldosamente, dizem que a Igreja fez isso por uma questão econômica. Porque quando o padre morria, se ele tinha mulher e filhos, então eles
iam se apropriar dos bens da igreja. Então, pensando na questão econômica, pensando na questão financeira, a igreja teria isso. Não precisa tanto, pode baixar um pouco, que agora está até dando microfonia. Pode abaixar um pouco. Aí, pronto. Assim, acho que não vai mais fazer. E, naturalmente, essa não é a razão, esse não é o motivo. Mas nós vamos caminhando aí. Então, a primeira coisa que é importante que fique clara. Hoje, na Igreja Católica, existem padres casados. Não no Ocidente, não na Igreja Latina, mas na Igreja Oriental, né? Então, por exemplo, em Campinas, nós temos a paróquia São Charbel, que é uma paróquia maronita. O rito maronita é típico do Líbano. Aqui no Brasil, os padres maronitas não são casados, são todos celibatários. Mas lá no Líbano existem padres casados. Agora, outro detalhe importante. A igreja pode ordenar homens casados, mas ela não permite que os padres se casem. São duas coisas diferentes. Ou seja, no momento em que o padre é ordenado, se ele é celibatário, ele tem que permanecer celibatário. Se ele é casado, ele permanece casado, mas se ficar viúvo, não pode se casar de novo. Então, mesmo no Oriente, existem padres casados, mas um padre, se ele é solteiro, ao ser ordenado, ele não pode mais casar. Ele tem que primeiro se casar, depois ser ordenado. E se ele ficar viúvo, ele não pode se casar de novo. Como acontece com os diáconos permanentes. Na Igreja Latina, nós temos hoje os diáconos permanentes, que podem ser casados, mas se ficam viúvos, não podem se casar de novo. Né? É a mesma disciplina dos diáconos permanentes. Mas os bispos, no Oriente, não podem ser casados. Os bispos precisam ser celibatários. Então, os bispos são sempre escolhidos entre os padres celibatários. Os padres casados sabem que não serão bispos, a não ser que fiquem viúvos, né? Eu acredito que aí, nesse caso, seja possível. Mas na Igreja Latina, desde o século XII, desde o Concílio de Latrão, já não existem mais padres casados. Tá? Então, isso é uma disciplina eclesiástica, a igreja achou por bem, não porque a igreja está pensando em dinheiro, em ser muito rica e não queria dividir as heranças, né? Mas por motivos pastorais, por motivos espirituais, que nós veremos aí adiante. Mas então tem essa questão aí da sogra de Pedro, né? E uma certa divergência, mas seja como for, isso não interfere em nada. Seguindo? Aí também tem outro texto que é muito confuso e que ninguém sabe interpretar direito, que é 1 Coríntios 9:5. São Paulo diz assim: acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Então, Cefas, como nós sabemos, é São Pedro. Cefas é o nome aramaico. Foi assim que Jesus chamou Simão. Cefas. Petros é grego. Petrus, latim. Mas o original em aramaico é Cefas. São Paulo se referia a ele assim. Os irmãos do Senhor, nós podemos, já falamos sobre isso, né? São Tiago, São Judas, São Simão, que eram apóstolos e eram parentes de Jesus. Aqui, São Paulo fala de ser acompanhado por uma mulher irmã.
Se vocês procurarem na Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que os protestantes geralmente usam, a tradução é uma esposa crente. Em vez de mulher irmã, foi traduzido por esposa crente. Mas isso é uma interpretação. Não se pode traduzir mulher irmã por esposa crente, porque mulher aqui não necessariamente é sinônimo de esposa. Pode ser que São Paulo estivesse fazendo referência a mulheres que acompanhavam os apóstolos para auxiliá-los. Assim como Jesus tinha mulheres que o acompanhavam e que o ajudavam. O Evangelho cita o nome de algumas dessas mulheres e que acompanhavam Jesus. Mas São Paulo aqui, vejam só, está dizendo: acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Suponhamos que São Paulo aqui esteja se referindo às supostas esposas de apóstolos. No entanto, São Paulo aqui está dizendo que ele abriu mão desse direito, caso ele estivesse se referindo a esposas. Mas é provável que ele estivesse se referindo a ajudantes, a mulheres que acompanhavam os apóstolos para lhes auxiliarem. Assim como o próprio Jesus tinha mulheres que o acompanhavam para auxiliá-lo. O próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, deixa claro que ele era celibatário. E aí assim, João Batista era celibatário. Jesus era celibatário. São Paulo era celibatário. São João era celibatário. Também a tradição diz que São João nunca se casou. O próprio São José, casado com a Virgem Maria, pelo que nós estudamos no primeiro dia, era celibatário, mesmo casado. Então nós temos as figuras mais importantes do Novo Testamento, a própria Virgem Maria, guardando a virgindade, guardando a castidade perfeita, por causa do reino de Deus. Então, esse versículo também não quer dizer muita coisa. Vamos lá. Aí, 1 Timóteo, São Paulo dizendo: pois o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então aqui os protestantes dizem, tá vendo? São Paulo diz que o bispo tem que ser casado, e mais, se ele não é casado, como é que ele vai cuidar da igreja, se ele não é capaz de cuidar da sua própria casa? Que é um argumento que alguns pastores usam, né? Eles dizem, como é que o padre aconselha casais se ele não é casado? Como se isso fosse necessário, né? Quer dizer, além da experiência que o padre tem
da sua própria casa, da sua própria família, a experiência dos casais que ele acompanha, que ele aconselha, que são muitos, e dos conhecimentos que ele adquire pelo estudo. Então, quer dizer, um psicólogo também teria que ser casado para orientar uma pessoa casada e assim por diante. O que São Paulo, porque vejam, se São Paulo aqui quer dizer isso, o próprio São Paulo não poderia ser apóstolo, porque ele não era casado. Então, não tem sentido, né? Ele está dizendo para Timóteo que o bispo tem que ser casado, mas ele mesmo não é. O que São Paulo está dizendo é: casado uma só vez, não mais de uma vez. Mas isso não exclui que o bispo possa ou até deva ser celibatário, né? E que, sendo casado, ele dê bom exemplo, ou seja, se ele é casado, mas ele não dá conta de educar bem os próprios filhos, não serve para ser bispo. Mas isso não é uma regra, como se São Paulo quisesse dizer assim: olha, para ser bispo tem que ser casado. Está dizendo, se for casado, de uma mulher só, casado uma vez só, e que ele saiba governar a própria casa. É isso. Aliás, que considerando a realidade do mundo greco-romano, podia ser que tinha gente que se converteu e que tinha mais de uma esposa. E aí, naturalmente, precisava deixar as outras esposas para se tornar cristão. Esse é um problema que existe atualmente na África. Recentemente, o Vaticano, a Congregação para a Doutrina da Fé, lançou um documento tratando desse assunto, porque muitas conversões estão acontecendo atualmente na África. Mas tem um problema sério. Muitos deles são polígamos, eles têm mais de uma mulher. Você tem muçulmanos, por exemplo, que são casados com 2, 3, 4 mulheres. Aí se tornam cristãos, como é que faz? No cristianismo não tem poligamia. E aí, geralmente, ele tem que ficar com a primeira esposa e dispensar as outras. É um problema complicado, né? Então, tem todas essas questões aí que podem estar envolvidas nesse caso. Também em 1 Timóteo, sobre os diáconos, São Paulo diz: não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. Mesma ideia. Na carta de São Paulo a Tito, lembrando, São Timóteo era bispo de Éfeso. São Tito era bispo de Creta. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade. O que são anciãos? Em grego, ancião é presbítero. Presbítero é o padre, né? Atualmente nós chamamos os presbíteros de padres. Ordenação são os 3 graus da ordem: diaconado, presbiterado, episcopado. É o diácono, o padre e o bispo. Então, estabeleceres presbíteros, padres, em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Devem ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. Daí a gente já vê como é que é complicado o padre ser casado, né? Porque se os filhos do padre começam a aprontar, fica feio para o padre. Então ele está dizendo, olha, se você for escolher um presbítero casado,
você precisa ver não só ele, mas os filhos dele. Se os filhos são fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. E não só o filho do padre, a mulher do padre, se ela anda direito, né? Imagina o tanto de problema. O padre vem atender uma mulher em confissão, aí chega em casa a esposa: o que é que você estava conversando com aquela sirigaita lá, né? O que é que você estava de conversinha com a fulana? O que é que ela falou para você? É confissão, não posso contar. Não, eu quero saber. Imagina a dor de cabeça. Vamos lá. Bom, agora, a resposta para quem diz que o celibato é antibíblico. Então aqui nós temos as palavras do próprio Jesus. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. O que é um eunuco? Eunuco, literalmente, é uma pessoa castrada. Na antiguidade, alguns escravos que deviam servir diretamente às mulheres eram castrados. Por exemplo, eu sou um senhor de escravos e eu pego um escravo para trabalhar dentro de casa e para que não aconteça que ele se envolva com a minha mulher, eu mando castrar. É um eunuco, né? Inclusive, nos Atos dos Apóstolos, nós temos a figura do eunuco etíope, que se converteu conversando com o diácono Filipe. Então vejam, Jesus aqui não está falando de eunucos em sentido estrito, literal, mas em sentido figurado. Ou seja, aqueles que guardam a castidade. Assim como quando Jesus diz: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar na vida com um olho só do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão te leva a pecar, corta. Jesus não está ensinando as pessoas a praticarem automutilação. Mas Jesus está fazendo uma comparação. Então ele está dizendo: há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Pessoas que nascem com algum tipo de deficiência física e que por isso não podem se casar. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. Alguém, ou eles próprios, os castraram, os mutilaram. Aliás, que houve uma época em que nas igrejas havia os chamados castrati, que eram meninos que cantavam no coro da igreja. Era proibido as mulheres cantarem na igreja. Então, até hoje nós temos os coros, como o coro da Capela Sistina, ou o King's College de Cambridge, que são coros de homens e de meninos, que as mulheres não podiam cantar na igreja. Então, os meninos faziam as vozes agudas. Mas, às vezes, quando um menino se destacava muito, cantava muito bem, ele era castrado, para que, chegando à idade da puberdade,
a voz não engrossasse. E aí ele ficava com um corpo de adulto, mas com uma voz aguda, para continuar cantando no coro da igreja. Isso existiu até o começo do século XIX. Aliás, até o começo do século XX. Até 1900 e pouquinho, ainda havia os castrati, né? Então, são eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Mas, aí vem a terceira categoria, há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Ou seja, não é a mutilação, não é a castração, mas é abrir mão do casamento, guardar a virgindade por amor do reino dos céus. E ainda Jesus acrescenta: quem puder compreender, compreenda. Porque de fato, o celibato na época de Jesus não era comum e não era bem visto. Se a gente olha no Antigo Testamento, uma mulher morrer virgem era considerado uma desgraça. Até porque eu expliquei para vocês que, acho que foi no segundo dia, que nós dissemos que o homem era circuncidado, quando nós falamos sobre o batismo, e significava a sua pertença ao povo de Deus. E a mulher era santificada na noite de núpcias, ao perder a virgindade, quando seu ímen se rompia. Isso era considerado análogo à circuncisão para a mulher. Então, de fato, isso não havia no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, nós temos o exemplo do próprio Jesus. Quer dizer, Jesus aqui se refere a ele mesmo em primeiro lugar. A Virgem Maria, São José, São João Batista, como eu já citei antes. E ele diz: eu sei que não é fácil para vocês, judeus, compreenderem isso, mas quem puder compreender, compreenda. Existem aqueles que vão se fazer eunucos por amor ao reino de Deus. Por amor ao reino dos céus, né? Vamos lá? Aí, em Mateus 19, Pedro diz assim, depois do episódio do jovem rico. O jovem rico vai embora, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Aí Pedro diz assim: eis que deixamos tudo para te seguir. Diferente do jovem rico, nós deixamos tudo. Que haverá então para nós? Jesus respondeu: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo aqui? Pedro diz: nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus diz: é verdade. Vocês deixaram pai, mãe, mulher, filhos para me seguir, por causa de mim. E quem fez isso vai receber 100 vezes mais. Então, sobre a questão de Pedro ser casado, se ele não era viúvo,
Se a sua mulher era viva, ainda assim, ele deixou a sua mulher para seguir Jesus. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Então, aqueles que eram casados se fizeram celibatários para seguir Jesus, para se tornarem apóstolos. Vamos lá? Mateus 22. Jesus está debatendo com os saduceus a respeito da ressurreição dos mortos. Eles contam uma história, que é uma história fictícia, de uma mulher que se casou com um homem. Esse homem morreu sem deixar filhos. Havia uma lei, a lei do levirato, que mandava, quando um homem morria sem deixar descendentes, que um dos irmãos se casasse com a viúva. E aí eles contam que um dos irmãos se casou com ela e também morreu sem deixar descendentes, e outro irmão se casou com ela e também morreu sem deixar descendentes, e assim sucessivamente todos os irmãos. E eles perguntam, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Na ressurreição, essa mulher que se casou com 7 irmãos, não irmãos dela, mas irmãos entre si. Calma aí. Na ressurreição, ela será esposa de quem? A resposta de Jesus: na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Serão como os anjos de Deus no céu. Então, a igreja sempre entendeu que o celibato é uma antecipação do céu. É viver aqui na terra aquilo que todos viverão no céu, na ressurreição. É um sinal profético do reino. É um sinal escatológico que aponta para a vida eterna, para o estado de vida que será comum a todos. Ou seja, aqui na terra, alguns se casam, outros guardam a castidade perfeita, o celibato, a virgindade. No céu, ninguém vai se casar, todos serão como anjos. Os celibatários aqui na terra já vivem como os anjos vivem no céu. Então, é o significado espiritual do celibato, né? Um dos significados espirituais, não o único. Pode passar? 1 Coríntios. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Isso é São Paulo dizendo. Penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Ser celibatário. Pois quereria que todos fossem como eu. São Paulo está dizendo, eu sou celibatário. Eu não sou casado. Mas cada um tem de Deus um dom particular. Ou seja, São Paulo está dizendo, eu sei que alguns têm a vocação para o matrimônio, outros têm a vocação para o celibato. Tudo bem, eu sou celibatário. E eu gostaria que todo mundo fosse também. Porque é bom ser celibatário. Então aqui, gente, essa história de que o celibato é antibíblico não faz sentido nenhum. Cada um tem de Deus um dom particular. Uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim, como eu.
Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo ou no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Então aqui São Paulo faz uma defesa apaixonada da virgindade, da castidade perfeita, do celibato. Ele diz, olha, tudo bem, uns vão se casar, o casamento é bom, mas quem não se casa pode se dedicar integralmente, com um coração indiviso, não dividido, não fragmentado, pode se dedicar às coisas de Deus. E é esse o significado do celibato, né? Não é, porque a igreja não quer que o padre divida os bens com os filhos e a mulher quando ele morre. Isso é uma maneira, assim, muito maliciosa, né, de interpretar as intenções da igreja. De fato, se eu fosse casado, por exemplo, eu não poderia me dedicar integralmente à igreja. Hoje à tarde nós fomos fazer algumas visitas aos doentes. Aí, algumas pessoas que frequentam a paróquia, mas não moram aqui no Jardim Amanda, pediram visitas. Aí nós fomos lá, né? Vai num lugar, vai em outro lugar, aí viemos aqui. Chegamos em casa, eu falei, bom, podemos guardar o carro na garagem, porque hoje a gente só vai sair à noite para ir na semana catequética. Como agora eu estou morando aqui na Rua de Baixo, a gente vai a pé. Acabei de entrar em casa, mandaram uma mensagem para mim, que uma pessoa aqui da paróquia está com câncer em fase terminal, provavelmente deve morrer entre hoje e amanhã. Pega o carro, né, tira da garagem, vamos lá dar unção. Imagina, se eu sou casado, se eu tenho filhos, esposa, né? Então, de fato, existe uma razão prática, quer dizer, isso torna o padre mais disponível, evita uma série de problemas, mas também existe a ideia do amor esponsal, da união mística, né, daquele que se consagra inteiramente a Deus. E isso tudo é respaldado pelas Escrituras, pela Bíblia. Apocalipse. Ouvia, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas, e ao ribombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, aqueles lá, né, ali no ambão, e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra. Atenção, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Então São João, que era virgem, que era celibatário,
disse que viu lá no céu um grupo, um coro que cantava a Deus. Quem eram esses? Os celibatários. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então também aqui ele exalta, São João exalta a dignidade dos celibatários, né? Como aqueles que seguem o Cordeiro mais de perto. Agora, depois dos textos bíblicos, nós vamos para a tradição. São Justino de Roma, século II, ele diz, na Apologia ao imperador Antonino Pio: entre nós, há muitos homens e mulheres que têm agora 60 ou 70 anos de idade, que são discípulos de Cristo desde a sua infância e guardam virgindade. Tenho muito prazer em citar-vos exemplos em todas as classes, e não conto a multidão inumerável dos que se converteram de uma vida dissoluta e aprenderam esta doutrina, pois Cristo não veio chamar os justos à penitência, mas os ímpios, os pecadores e os injustos. Então São Justino está dizendo que ali, no século II, havia gente com 60, 70 anos de idade que nasceu numa família cristã, homens e mulheres, ricos e pobres, gente de todas as classes, que se consagrou ao Senhor e que nunca se casou porque consagrou a sua vida a Deus. E ele diz de outras pessoas que se converteram, levavam uma vida dissoluta, mas que depois da sua conversão também se consagraram a Deus no celibato. Então vejam, São Justino está testemunhando que essa era uma prática comum entre os primeiros cristãos, que era comum entre os primeiros cristãos o celibato, tanto de homens quanto de mulheres. Por exemplo, Santa Luzia, né? Santa Luzia, Santa Cecília, Santa Águida, que está representada lá no outro mosaico, né? Enfim, são muitos exemplos de virgens cristãs, não apenas mulheres, mas também homens. Agora, falando especificamente dos padres e dos bispos, Concílio de Elvira, que aconteceu em 305, portanto, antes de Constantino. Isso é importante porque sempre vem aquela história de que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. 305, Concílio de Elvira. Elvira fica na Espanha. Foi um concílio regional dos bispos da Espanha, que aconteceu ali em Elvira. O bispo ou qualquer outro clérigo apenas poderá conservar na sua companhia uma irmã ou uma filha virgem consagrada a Deus, mas nunca uma mulher estranha à família. Pode seguir? O mesmo concílio continua dizendo: decidimos proibir absolutamente aos bispos, presbíteros, diáconos e a todos os clérigos que exerçam um ministério terem relações conjugais com as suas esposas e gerarem filhos. O que proceder em contrário deverá ser deposto da dignidade clerical. Então, isso aqui é muito importante, porque ele está dizendo o seguinte: havia homens casados que eram bispos e padres e diáconos. Porém, quando eles eram ordenados, mesmo casados, eles não podiam mais ter relações conjugais com a esposa. Se um bispo, um padre, um diácono, casados, engravidassem a própria esposa,
eles seriam depostos do ministério. Eles tinham que guardar a castidade sendo casados. E acredita-se, com base nisso, que essa era a condição dos apóstolos. Então, aquela afirmação de São Paulo, que é ambígua sobre a mulher irmã que os apóstolos, como Pedro, levavam consigo, se ela se refere à esposa, mesmo assim, quer dizer, ele tinha uma esposa, mas não tinha relações conjugais com ela, guardava a castidade, mesmo casado. Vejam, isso é um concílio regional. Em outros lugares, pode ser que havia presbíteros que eram casados e tinham relações conjugais com a esposa. Agora, na sequência, nós temos o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, o concílio universal, que foi convocado, esse sim, por Constantino, e que reuniu bispos da Igreja Católica de todas as partes do mundo. E o que é que o Concílio de Nicéia falou a respeito disso? Um dos cânones do Concílio de Nicéia diz: este grande concílio proíbe absolutamente aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, e em geral a qualquer membro do clero, que vivam em companhia de mulheres, a não ser que se trate da própria mãe, de uma irmã, de uma tia, ou de pessoas que estejam acima de toda suspeita. Segue? Sosímenes, em 450, dizia a respeito do Concílio de Nicéia: a opinião geral do Concílio de Nicéia era a de introduzir como lei que os bispos, presbíteros, diáconos e subdiáconos não tivessem o leito em comum com as esposas que tinham tomado em casamento antes de serem ordenados. Mas levantou-se no meio deles Pafúncio, um bom nome para os filhos, né? Pafúncio, o confessor, que se opôs, declarando o casamento coisa honrada, e Temperança o fato de se unir à sua própria esposa. Aconselhou o concílio a não aprovar uma tal lei. Tal deliberação seria difícil de suportar, e poderia mesmo ser para os maridos e para suas esposas uma causa de intemperança. Era preciso, segundo a antiga tradição da Igreja, que os celibatários, depois de entrarem na hierarquia, já não se casassem, mas que aqueles que nela tinham entrado depois de casados não se separassem de suas esposas. Segue? Foi esta a proposta de Pafúncio, apesar de ele próprio não ser casado. O concílio aprovou esta opinião e não fez lei a este respeito, deixando o assunto ao juízo de cada qual, sem que houvesse obrigatoriedade. Então vejam, nós vimos ali que o Concílio de Nicéia, num dos seus cânones, fala sobre o celibato obrigatório, mas houve uma divergência entre eles. E esse bispo, que era muito respeitado, primeiro, porque era um confessor. O que era um confessor? Um confessor era alguém que tinha sido torturado na época das perseguições, mas que não tinha morrido. Então, era uma espécie de mártir que não tinha morrido, mas que era mutilado, que trazia no corpo as marcas das perseguições. E ele próprio era celibatário, mas ele era da opinião que não devia se obrigar os que já eram casados a não terem relações com a esposa. Muitos bispos queriam fazer isso, porque isso já era costume em muitos lugares. Mas aí o concílio não tornou isso obrigatório para a igreja inteira. Deixou a juízo de cada bispo. Então vejam que isso corresponde à prática da igreja, né? Até hoje, no Oriente, existem os padres casados, porém, quem é ordenado solteiro deve ser celibatário, e os casados, se ficam viúvos,
esses sim não podem se casar. Os casados, se ficam viúvos, não podem casar de novo. É a prática da igreja no Oriente, mas no Ocidente foi consolidado o celibato obrigatório. Mas mesmo assim, é interessante notar que na igreja primitiva parece que era quase que uma regra geral. Quem era casado e era ordenado, mesmo sendo casado, não podia ter mais intimidade com a esposa. Então o celibato, desde o começo, foi promovido e exaltado na igreja. Né? Constituições Apostólicas, de 380. Ordenamos que sejam instituídos como bispos, presbíteros e diáconos, homens casados uma só vez, quer as suas esposas vivam ainda ou já tenham morrido. Parece ser o caso de São Pedro, né? Após a ordenação, não lhes é permitido casarem-se se são celibatários, ou unirem-se a outras mulheres se já foram casados, mas devem contentar-se com aquela que tinham no momento da ordenação. Papa Cirício, 385. Soubemos que muitíssimos sacerdotes de Cristo e levitas geraram filhos depois de terem sido consagrados há muito tempo, mas não só das suas próprias esposas, mas também de união torpe, e quiseram defender o seu crime com a desculpa de que se lê no Antigo Testamento ter se concedido aos sacerdotes e ministros a faculdade de gerar. Por que motivo, no ano do seu turno, se mandava que os sacerdotes habitassem no templo, longe de suas casas, para que não tivessem relações carnais, nem sequer com as suas esposas, a fim de que, brilhando pela integridade da sua consciência, oferecessem a Deus um dom aceitável. Todos nós, levitas e sacerdotes, estamos obrigados pela lei indissolúvel destas sanções. Isto quer dizer que desde o dia da nossa ordenação, consagramos os nossos corações e os nossos corpos à sobriedade e à castidade, para agradecermos em tudo ao nosso Deus, sacrifícios que diariamente lhe oferecemos. Então vejam que é unânime aí nos primeiros séculos da igreja essa questão. Podia haver em alguns lugares padres casados, mas a regra geral era o celibato, mesmo para os casados. E os viúvos não podiam mais se casar. Então, essa é uma prática antiquíssima na igreja e muito desejável. Ou seja, se hoje o Papa Leão XIV quisesse permitir que homens casados fossem ordenados padres, não haveria problema. É uma disciplina eclesiástica. Ele apenas estaria estendendo à igreja latina o que já existe na igreja grega, na igreja do Oriente. Mas o celibato sempre foi muito mais exaltado e preferido do que a prática dos padres casados. E os bispos, em geral, sempre foram celibatários, mesmo quando eram casados. Tá? Bom, vamos passar para o segundo tema. O Natal é uma festa pagã? Ultimamente, todo ano eu percebo que chega a época do Natal, começa a aparecer um monte de vídeo, um monte de postagem em Instagram, dizendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, que a igreja pegou uma festa que era pagã e cristianizou, e que, por isso mesmo, os cristãos não deveriam celebrar o Natal. E, de fato, alguns cristãos não celebram o Natal porque dizem que é uma festa pagã. Então, vamos ver um pouquinho esse tema agora.
O argumento geralmente é o seguinte, que os romanos, em dezembro, celebravam uma festa chamada Saturnália. Era uma festa ao deus Saturno. Saturno era um deus romano, pai de Júpiter, que corresponde na mitologia romana ao deus grego Zeus. Então o pai dele seria Saturno, o pai de Júpiter, e esse era um dos deuses primordiais da mitologia romana. E em dezembro se comemorava uma festa, uma espécie de carnaval, chamada de Saturnália. Uma outra festa é a do Natalis Solis Invicti, o Natal do Sol Invicto, do triunfo do Sol, que está ligada a um evento cósmico, que é o solstício de inverno. Ali, no dia 24 de dezembro, na noite do dia 24, acontece um fenômeno astronômico, que é o solstício de inverno. A Terra vai girando em torno do Sol, né? E nessa época do ano, lá no hemisfério norte, eles estão no inverno, e o solstício é a data em que a Terra está mais longe do Sol, lá no hemisfério norte. Então, as noites são muito longas e os dias são muito curtos. A gente vê isso acontecendo aqui no inverno também, só que o nosso inverno é no meio do ano, é o contrário, né? Então, no inverno, os dias vão ficando menores e as noites vão ficando maiores. O sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. Os antigos pagãos, eles perceberam que quando chegava na noite do dia 24 para o dia 25, era a noite mais longa do ano. O dia nascia mais tarde e a noite se punha mais cedo, e aquela era a noite mais longa do ano. É o chamado solstício de inverno. É o dia em que a Terra está mais longe do Sol. A partir daquele dia, a noite começava a ficar menor e o dia começava a ficar maior. Até chegar o solstício de verão, que é o contrário do solstício de inverno, em que o dia é mais longo e a noite é mais curta. E isso, então, esse evento astronômico, cósmico, era celebrado pelos povos pagãos e passou a ser considerado como o Natalis Solis Invicti pelos romanos, que é a vitória do Sol invicto. O Sol era adorado como um deus. O deus Mitra era adorado como um deus. Então, em Roma se comemorava essa data, que tinha essa coincidência com o solstício de inverno. Quanto à Saturnália, não faz nenhum sentido relacioná-la com o Natal, porque a Saturnália era comemorada no início de dezembro, na primeira quinzena de dezembro, e não na segunda quinzena. Agora, também tem o seguinte, provavelmente, o Natalis Solis Invicti é uma festa que passou a ser celebrada tardiamente, ali pelo século II, III. É mais provável que o Natal cristão tenha influenciado o mitraísmo do que vice-versa, do que o contrário, né? Mas a gente vai ver isso. Bom, vamos ver se tem alguma relação, uma coisa com a outra. Essa tese de que os cristãos pegaram a festa do Solis Invicti e passaram a celebrar o Natal nesse dia, no dia 25,
para cristianizarem uma festa pagã. E vejam, se a igreja tivesse feito isso, não teria problema nenhum. Por quê? Pegar uma festa pagã e cristianizá-la significa vencer o paganismo, né? Substituir o paganismo por algo que é cristão, não tem problema nenhum. A identificação, inclusive, é muito bonita, porque Jesus é chamado de o sol da justiça nas profecias do Antigo Testamento. O cântico de Zacarias diz que ele é o sol nascente que nos veio visitar. Então o cristão estava dizendo assim: Jesus é o verdadeiro sol, não Mitra, não esse Deus pagão, mas Jesus é o verdadeiro sol da justiça. O problema é que não existe nenhum documento lá dos séculos IV, V, que fale disso. Porque se a igreja tivesse, a gente sabe que nos escritos dos padres da igreja, essas discussões, esses debates, essas divergências eram documentados. Nós encontraríamos isso nos escritos dos padres da igreja. Então, se Constantino ou qualquer outro tivesse tentado estabelecer a data da celebração do nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, para cristianizar ou de alguma maneira relacionar a festa do Solis Invicti com o Natal do Senhor, certamente você teria debates entre os padres da igreja, dizendo quem era a favor, quem era contra. Não, ninguém fala disso. A primeira identificação entre as duas festas é do século XII. Quer dizer, só lá na Idade Média, no século XII, esse tal de Dionísios Bar Salibe, que estava defendendo uma outra data para a celebração do Natal, diz que a data do dia 25 foi escolhida por esse motivo. Antes disso, essa identificação nunca tinha sido feita. Então não faz sentido. Porque se fosse esse o motivo, certamente nós teríamos registros lá dos primeiros séculos dizendo que foi esse motivo. E gente dizendo que era a favor e gente dizendo que era contra. Então, a primeira vez que alguém propõe essa identificação é lá no século XII. Agora nós vamos tentar mostrar que, muito antes, já desde os primeiros séculos, se convencionou a celebração do Natal em duas datas, pelo menos. Nós sabemos, os antigos, os primeiros cristãos, a Páscoa judaica, ela é celebrada até hoje. Os judeus celebram a Páscoa no 14 de Nissan, que é o calendário judaico. No calendário judaico, a Páscoa é celebrada em 14 de Nissan. Essa é a data, segundo São João, da morte de Cristo. Cristo morreu na Páscoa daquele ano, em 14 de Nissan. 14 de Nissan, no calendário romano, corresponde a 25 de março, tá? 25 de março, então, é a data da morte de Jesus. E segundo uma antiquíssima tradição, essa seria também a data da criação do mundo. O mundo teria sido criado no dia 25 de março. A criação começa no dia 25 de março, ou a criação do homem. Há uma divergência, mas 25 de março é a data da morte de Cristo. Vamos lá. Quando se faz a transposição do calendário judaico para o calendário romano, nós vamos chegar à data de 25 de dezembro. Quando se faz a transposição para o calendário grego, a gente chega a 6 de janeiro,
que é a data que se comemora o Natal no Oriente. As igrejas do Oriente comemoram o Natal no dia 6 de janeiro. Nós celebramos no dia 6 de janeiro o quê? A Epifania, né? Mas vamos ver como é que a gente chega nessas datas aí. Santo Agostinho diz o seguinte, no seu A Trindade. Existe a crença de que ele foi concebido a 25 de março e no mesmo dia sofreu a paixão. Assim, o sepulcro novo onde foi colocado, onde ninguém havia sido sepultado e nem haveria de ser, é como o seio virginal onde foi concebido e onde sêmen algum humano foi depositado. Diz a tradição que nasceu no dia 25 de dezembro. Então, por que é que eles acreditavam que Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro? Porque os antigos acreditavam que o homem perfeito nascia e morria no mesmo dia. Ou melhor, era concebido e morria no mesmo dia. Então a pessoa nascer e morrer no mesmo dia, ser concebida e morrer no mesmo dia, era um sinal, né, de que aquela era uma pessoa perfeita, que concluiu perfeitamente o ciclo da sua vida. Então Santo Agostinho está dizendo que por conta disso, se acredita que Jesus foi concebido no dia 25 de março e morreu no dia 25 de março. Vamos lá. Naturalmente, se ele foi concebido no 25 de março, ele nasceu no 25 de dezembro. Pode passar o slide, que eu acho que eu coloquei na ordem inversa. Pode passar? Pode passar? Não. Pode passar. Volta. Aí. Eu pus na ordem inversa. Então vejam só. 25 de março, Anunciação do Senhor. 25 de dezembro, Natal do Senhor. Não, pode voltar. Volta. Que ali já é outro argumento. Isso. Então, vamos ver outros argumentos. Lucas. Nos tempos do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos foram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe, por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. São Lucas, ele é muito detalhista em relação a essas questões históricas. Então ele diz que quando Jesus nasceu, na época em que o imperador era César Augusto e Quirino era governador da Judéia, São Lucas procura dar sempre alguns detalhes para a gente situar historicamente o nascimento de Jesus. E aqui ele dá uma informação que parece inútil, mas que não é. Que Zacarias era sacerdote da classe de Abias e que ele foi ao templo exercer as funções sacerdotais na ordem da sua classe. O que é que significa isso? Pode passar. No primeiro livro de Crônicas, 24, nós temos as 24 ordens, as 24 classes sacerdotais. Então vocês sabem que no Antigo Testamento, os sacerdotes são descendentes de Arão, e depois os filhos de Arão deram origem a essas 24 ordens, as 24 classes sacerdotais, e elas se revezavam no serviço do templo
uma semana cada uma. A troca era no sábado. Então os sacerdotes exerciam as suas funções no templo durante uma semana. De manhã, no sábado, eles exerciam as funções, aí fazia a troca de turno, a outra entrava e oferecia o sacrifício da tarde e ficava uma semana. Então todo sábado tinha troca. Então era assim, a primeira classe ficava uma semana, aí na semana seguinte vinha a segunda classe, e assim por diante, até a última. Isso dava 24 semanas, metade de um ano. Aí começava de novo, até completar de novo 24, e assim completava o ano inteiro de serviço no Templo de Jerusalém. Zacarias era da ordem de Abias, a oitava classe. Se a gente pegar como está aqui, a gente vai ver que não bate. Mas não bate por quê? Porque isso aqui está lá em 1 Crônicas, quando o templo foi construído por Salomão, mas houve interrupções no meio do caminho. Você tem o exílio da Babilônia, aí você tem a reconstrução do templo, o templo é dedicado novamente, aí você tem outra interrupção na época de Antíoco IV Epifanes, como nós dissemos ontem, né? Aí o templo é rededicado uma outra vez. Você tem interrupções no meio do caminho. Aí pode passar. Esse senhor, o Shemariahu Talmon, morreu em 2010. Ele era professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele era judeu, ele não era cristão, muito menos católico, tá? Era um judeu, estudioso dos escritos de Qumran, que são os famosos escritos do Mar Morto, que foram encontrados, né? São vários textos antigos, do Antigo Testamento, preservados numa caverna em vaso de barro. E ele, então, estudando esses escritos, foi capaz de remontar as ordens sacerdotais como elas eram no tempo de Jesus. O calendário das classes sacerdotais, a ordem das classes no tempo de Jesus. Vejam, a ordem é aquela mesma. Mas em que mês cada classe estará a serviço, não é a mesma lá do começo, de quando o templo foi dedicado por conta das interrupções. E com esses escritos do Mar Morto, sobretudo estudando o chamado Livro dos Jubileus, ele foi capaz de reconstruir esse calendário. E segundo esse estudo do Talmon, pode passar. Não, volta. Aí. Quando foi que Zacarias estava no templo, servindo? A classe de Abia servia uma vez no começo do ano, uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre. No segundo semestre, ele estava servindo de 24 a 30 de setembro. Certo? Vejam, quem disse isso foi um judeu. Um judeu que fez estudos. E na época de Jesus, então, Zacarias, que era da classe de Abia, esteve servindo no templo entre 24 e 30 de setembro. Agora, volta um pouquinho. Um slide aí. No sexto mês do quê? Da gravidez de Isabel. Certo? Quando Isabel já estava grávida de 6 meses, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Pode ir? Pode ir? Então, assim, nós temos o seguinte. Em algumas igrejas ortodoxas, orientais, ortodoxas, o dia 23 de setembro
é uma data em que se comemora o anúncio do nascimento de São João Batista. Essa festa não existe no nosso calendário romano, mas em algumas igrejas ortodoxas se comemora desde os primeiros séculos, lá atrás. E vejam, esse estudo que eu mostrei aqui, o homem morreu em 2010. Mas é muito antiga a tradição segundo a qual o anúncio do nascimento de São João Batista aconteceu no dia 23 de setembro. E segundo aquele estudo, nós vimos que Zacarias estava no templo quando? Entre 24 e 30 de setembro. Agora, vamos supor que ele foi então ali para casa. O anúncio foi ali, 23, 24 de setembro. Ele foi para casa, Isabel concebeu. 6 meses depois, o anjo apareceu a Maria, 25 de março, que é quando nós celebramos a Anunciação. Mais 3 meses, Maria ficou quantos meses com Isabel? 3. Ela já estava grávida de 6, 9. Completou-se o tempo, Isabel deu à luz, 24 de junho, Natividade de São João Batista. Nós celebramos 24 de junho, dia da Natividade de São João Batista. Mais 6 meses, 25 de dezembro, Natal do Senhor. Então vejam que os cálculos apontam para o dia 25 de dezembro mesmo. Agora, quando houve lá no passado a transposição da data do 14 Nissan para o calendário grego, chegaram à data do 6 de janeiro. Então, por isso nós temos essa pequena divergência, de alguns dias, né, apenas. Então, no Oriente, o Natal é celebrado no 6 de janeiro, nós celebramos a Epifania, e no Ocidente se comemora no 25 de dezembro, mas isso mostra o quê? Que os primeiros cristãos celebravam sim o Natal do Senhor em 25 de dezembro, e que não foi por conta dos soles invictos, do deus Mitra, etc. e tal, ou que Jesus nasceu em outra data. Não, a tradição corrobora, sobretudo pela ideia de que Jesus foi concebido no dia 25 de março e morreu no dia 25 de março. Santo Hipólito de Roma testifica, pois a primeira vinda de Nosso Senhor em carne, quando ele nasceu em Belém, foi em 25 de dezembro, quarta-feira, enquanto Augusto estava em seu 42º ano, mas desde Adão, 5.500 anos. Ele padeceu no 33º ano, 25 de março, sexta-feira, no 18º ano de Tibério César, enquanto Rufo e Rubélio eram cônsules. Então, uma antiquíssima tradição mostra que já a igreja comemorava, ou seja, não foi uma cristianização de uma festa pagã, porque muito antes de Constantino já se comemorava o Natal no dia 25 de dezembro. E uma última coisa, que às vezes se fala como argumento, dizem que Jesus não pode ter nascido em dezembro, segundo alguns protestantes, ele teria nascido lá em setembro, porque havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. E como era inverno, era muito frio, então eles não podiam estar no campo à noite guardando as ovelhas, porque era muito frio, porque era inverno. Primeira coisa, na Palestina não faz tanto frio assim no inverno. O clima na Palestina não é como o clima europeu, né? Mas, além disso, tem outra coisa. Segundo os escritos judaicos, havia uma lei que dizia o seguinte: as ovelhas eram classificadas em 3 tipos. As que eram sem manchas,
Inclusive, Jesus é chamado, né? São Pedro diz que Jesus é o cordeiro sem defeito e sem mancha. Então havia as ovelhas sem mancha e sem defeito, que eram as que eram oferecidas no templo, para serem oferecidas no templo, tinham que ser sem defeito, sem mancha. Havia as que tinham algumas manchas e as que tinham muitas manchas ou que eram escuras, né, negras. E a lei do Talmud dizia o seguinte: as sem defeito, as sem mancha, podiam ser guardadas dentro da cidade. As que tinham algumas manchas, junto às muralhas da cidade. E as que eram manchadas, fora da cidade. Então isso pode significar também o seguinte, que esses pastores estavam nos campos durante as vigílias, ou seja, inclusive eles se revezavam à noite, se é que fazia muito frio, o que pode não ser o caso, porque eles estavam guardando essas ovelhas que não podiam entrar na cidade, que tinham que ser cuidadas fora, nos campos. Eram ovelhas defeituosas, né? Eram ovelhas que não serviam para serem sacrificadas no templo. Mas seja como for, hoje mesmo, atualmente, na Palestina, no inverno, o frio é um pouco, assim, geralmente entre 10, 15 graus, mas não é como no inverno europeu, que chega a temperatura abaixo de zero, né? Então não seria tão assim impossível, sobretudo considerando que havia essas ovelhas que não podiam entrar na cidade. Então tudo isso leva a essa indicação de que é bastante provável que o nascimento de Jesus tenha assim acontecido no dia 25 de dezembro, e que essa data não é aleatória, não é arbitrária, e nem é a tentativa de paganizar uma festa, de cristianizar uma festa pagã. Mas assim, né? Mesmo que fosse, se a igreja cristianiza uma festa pagã, ela está retirando daquela festa aquilo que é pagão e introduzindo algo que é cristão. Não há nada de errado com isso. Isso se chama inculturação do evangelho, né? Enfim. Perguntas? Mas aí ele está falando para eu resumir o que eu falei ontem. Eu falei quase 2 horas, mas está gravado e está postado já na página da paróquia no YouTube. Então é mais fácil assistir lá. Aliás, os 3 primeiros dias já estão postados lá. Inclusive quem está no grupo de avisos foi mandado o link, né? E a de hoje também está sendo gravado, depois vai ser postado. Então aí dá para entrar lá e assistir tudo. Porque é muita coisa, né? São muitos argumentos, não dá para resumir tudo em 5 minutos. Nada? Ó, você quer levar o microfone lá? Tem outro aí? Vamos levar esse. Lá no fundo. Lá. Aonde é? Referente à questão dos quadros mesmo, né? Os quadros orientais casados. O senhor disse que eles não podem ser nomeados bispos.
Mas se por acaso o acontecer um conclave, eles foram diretos a ser escolhidos como Papa, o que vai acontecer? Tá. Veja, o Papa é escolhido pelo Colégio Cardinalício, geralmente entre os cardeais mesmo, né? E, bom, como os bispos não podem ser casados, então, naturalmente, os cardeais serão sempre bispos e, por isso, podem ser padres. Por exemplo, o Frei Raniero Cantalamessa, que durante mais de 30 anos foi o pregador da Casa Pontifícia, ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. E ele, geralmente, quando um padre é nomeado cardeal, ele deve ser ordenado bispo. Mas ele pediu ao Papa a dispensa da obrigação de ser ordenado bispo. Então ele continua sendo padre, mas é cardeal. Inclusive votou lá no conclave e tudo, né? Mas nós temos alguns cardeais orientais, mas eles são escolhidos geralmente entre os bispos, então não vai acontecer de ter um papa que seja casado. E o costume, ainda que já tenha acontecido na história da igreja, de ser eleito um padre ou um leigo, alguém que não estava ali no conclave, isso não acontece mais. Hoje em dia, o Papa é escolhido entre os cardeais, dentro do colégio. Porque veja, é gente do mundo inteiro. Isso acontecia, por exemplo, quando era o clero de Roma que escolhia. Agora, você tem cardeais do mundo inteiro, mais de 200. Eles mal se conhecem. Você precisa chegar num consenso entre eles de um nome que todo mundo ali conheça mais ou menos e vai... Então, já é difícil achar um nome ali entre eles. Ainda vai procurar alguém fora, é pouco provável, né? É praticamente impossível ser eleito alguém fora do colégio cardinalício. Mas, em tese, se fosse escolhido um leigo, por exemplo, ele seria ordenado, né? Mas, atualmente, não seria escolhido alguém casado. Ou teria que ser isso, né? Ele teria que viver o celibato, por exemplo, hipoteticamente. Mas não tem bispo casado, nem no Ocidente, nem no Oriente. Só padre mesmo. E no Ocidente, nós temos atualmente, né, desde o Concílio Vaticano II, os diáconos casados, os diáconos permanentes que podem ser casados. Só? Tá chovendo, vocês não vão embora? Então tá bom. Vamos encerrar? Não vamos encerrar. Leva lá. Opa. Boa noite, Gabi. O senhor mencionou que quando a gente fala do porquê os padres não podem casar, que algumas pessoas fazem um comentário maldoso de que é por causa da riqueza, que era para... Eu já fui questionada sobre isso e eu queria saber mais sobre como a gente pode desatrelar a figura do Constantino nessa parte, principalmente quando eu falo que foi por Constantino que a Igreja Católica ficou muito mais famosa. Essa parte ficou em dúvida. Famosa não é outro termo, mas eu sempre tenho essa dúvida de como conseguir separar na hora de responder. Tá. A questão do celibato obrigatório para os padres
para todos os padres e bispos da Igreja Latina, ela se estabelece mais tarde, né, no Concílio de Latrão, lá no século XII, XIII. Já é lá na Idade Média, então nem tem como vincular muito isso a Constantino. Mas aí tem a questão de que foi porque, então, se o padre fosse casado, e aí quando ele morria, os bens, em vez de ficar para os filhos e para a família, ficavam com a igreja. Isso não tem sentido, né? Primeiro porque aquilo que é do padre, aquilo que é da igreja, né? E, independente disso, era muito comum, na Idade Média, sobretudo, que pessoas que tinham posses morriam e deixavam tudo para a igreja, mesmo não sendo padre, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, sobre Constantino, é que assim, os protestantes precisam de uma desculpa para dizerem que eles se separaram da Igreja Católica. Para dizer que a Igreja Católica não é a igreja fundada por Jesus. Então eles vão dizer que houve uma corrupção, que houve uma degeneração. E quando foi isso? Eles pegaram Constantino para Cristo, né? A culpa é de Constantino. Mas o que a gente tenta mostrar é justamente que eles dizem que depois de Constantino foram introduzidas na igreja certas práticas que eram pagãs. Por exemplo, venerar os santos. Mas a gente mostrou na outra semana catequética que isso já havia antes de Constantino. E o cânon bíblico, por exemplo, que é algo que eles aceitam, é de depois de Constantino, não estava definido na época de Constantino. Então eles aceitam coisas de depois de Constantino e rejeitam coisas de antes de Constantino. Ou seja, não dá para dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Ele só deu liberdade de culto aos cristãos. Mesmo, por exemplo, o Concílio de Nicéia, que nós citamos hoje, que é o primeiro concílio da Igreja, primeiro concílio universal, né? O primeiro concílio mesmo é o de Jerusalém, mas é um concílio apostólico. E aí a gente tem concílios regionais, mas esse concílio foi convocado por Constantino, justamente pela questão do arianismo, que estava dividindo a igreja, para resolver a questão do arianismo. E eles aceitam as resoluções do Concílio de Nicéia, porque o Concílio de Nicéia afirmou que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eles aceitam isso. Eles aceitam a doutrina da Trindade definida pelo Concílio de Nicéia, que foi convocada por Constantino. Então, fica uma coisa... Eles deveriam rejeitar a doutrina da Trindade. Rejeitar, mas não, porque Constantino apenas deu liberdade de culto aos cristãos. Ele não chegou introduzindo ideias da cabeça dele dentro da igreja. Então, a questão da desvinculação é simples. Isso que eles dizem que foi inventado depois de Constantino já existia na igreja antes de Constantino. Tudo isso, né? Veneração de imagens, oração pelos mortos, etc, etc. Celibato, purgatório. Leva lá. Não, nós estamos pagando seminarista para quê? Boa noite. Padre, a minha pergunta é o seguinte, que eles questionam bastante a respeito de adoração e veneração. Uhum. A diferença de um para o outro. Sim. Nós falamos bastante sobre isso na última semana catequética. Seria bom dar uma olhada lá, porque lá... Mas, resumindo, é o seguinte, a Igreja Católica faz a seguinte distinção. Existem duas palavras gregas, uma é para culto. Então você tem latria e você tem dulia. Latria é o culto de adoração, daí vem idolatria, que é adorar
um ídolo, adorar um falso Deus, adorar a criatura no lugar do Criador, né? Isso é latria, adoração. Dulia é veneração. O que é venerar? É homenagear, é honrar. Por exemplo, o quarto mandamento manda honrar pai e mãe, né? Então, o que a igreja diz é o seguinte: nós não adoramos os santos. A adoração é um culto que se presta unicamente a Deus. Inclusive, a missa, que é sacrifício de adoração, nós oferecemos a Deus, né? Agora, a veneração, a dulia, essa, né, nós homenageamos, nós honramos os santos, nós temos uma grande estima, um grande respeito. Isso é veneração, é amar, né? É amar. E por que nós veneramos, por que nós amamos os santos? Porque eles são modelo de pessoas que amaram a Deus, que serviram a Deus, modelo de santidade, né? Aí a igreja faz a distinção em relação ao culto que se presta a Maria, que não é de latria, nós não adoramos Maria, mas não é apenas de dulia, é de hiperdulia. Ou seja, ela é venerada mais do que todos os santos juntos. É hiperdulia. E, mais recentemente, também se fala, em relação a São José, de protodulia. Ou seja, ele ocupa o primeiro lugar entre todos os santos. Então é como se fosse assim, né? Deus, Jesus, adoração, latria, aí muito embaixo, né? Aí Nossa Senhora, São José e os outros santos. Mas dulia nada mais é do que homenagear. Não é adorar. Ah, Nossa Senhora é a minha deusa. Não, né? Mas ela merece a nossa veneração, o nosso respeito, ser honrada, ser homenageada, ser amada. Tem que amar. Jesus manda a gente amar até os inimigos. Eu não vou amar a mãe dele? Não tem sentido nenhum. Não, vou desprezar. Aí tem uns que chegam ao absurdo de dizer, não, mas vê, o próprio Jesus desprezou a mãe dele, quando ele fala lá que sua mãe e seus irmãos estão aí, ele fala, minha mãe e meus irmãos são os meus discípulos. Mas dizer que Jesus desprezou a mãe dele, é dizer que ele pecou contra o quarto mandamento. Então ele não honrou a mãe dele, então ele pecou. E pecou gravemente, né? Não. Então, às vezes, para defender certas coisas, se chega a afirmações absurdas, né? Não. Devemos amar Nossa Senhora, amar São José, amar os santos, que são nossos irmãos na fé, amigos de Deus, nossos amigos do céu, mas não adoramos os santos, nem as suas imagens, apenas os veneramos. Tratamos com respeito, com dignidade que merece. Pelo mesmo motivo. Porque a imagem é uma representação, seja dos santos, seja de Jesus. Elas representam, elas não são adoradas, né? A gente não acha que Nossa Senhora está lá mesmo, né? Em carne, osso, gesso e alma, né? Mas é uma representação como uma foto para nos lembrar a presença daquela pessoa, mas não há nenhuma adoração à madeira, ao gesso, ou ao seja lá do que for feita a imagem, né? É apenas uma recordação. Bom, então vamos ficar de pé? Terminar? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve,
a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.